livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Assim que você achar, olha só ao teu lado, tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe com a pessoa. Muitas vezes a pessoa nova convertida e não possui ainda um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas se você observar, junte-se a essa pessoa e divida com ela a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 25. Diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Agora eu vou ler, e eu gostaria que a igreja repetisse bem forte em seguida, amém? Eu vou ler, em seguida a igreja vai repetir. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Olha só, pode ser mais forte. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Paulo e Silas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você acredita nessa palavra? Você crê que essa palavra é a verdade? Quantos acreditam? Dê glória a Deus bem alto. O que é sobrenatural? Sobrenatural é todo o fenômeno ou circunstância fora da realidade, fora dos padrões. Algo admirável, que não deixa de ser não só admirável, como também é algo temível. Nós tememos quando vimos aquilo acontecer. Eu gosto de chamar o sobrenatural de algo que é fora dos padrões. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos nos esforçar, conforme a palavra do Senhor nos ordena, nos manda. Mas há certos momentos em que os nossos esforços não nos levam a nada. Há muitos momentos em nossas vidas em que as circunstâncias são tão agravantes que nós não conseguimos, com nossos esforços, com a nossa sabedoria, com a nossa eloquência, com a nossa experiência, nós não conseguimos resolver tais problemas ou tais adversidades. É aí que entra o sobrenatural. Aleluia! Mas como ativar o sobrenatural? Eu gostaria que você repetisse o tema dessa noite: ativando o sobrenatural. Veja, Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele havia passado a Macedônia. Ele sentiu no seu coração, logo após uma visão, um homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, tomado daquela visão, sentiu que era o Espírito Santo que estava levando ele para aquele lugar, para pregar a palavra do Senhor. Chegando à cidade de Filipos, Paulo, ele vai diretamente a um lugar em que ele achava próprio para a oração. Esse lugar era na beira de um rio. E chegando nesse lugar, Paulo, ele encontra um grupo de mulheres, entre elas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira. E Paulo, ele prega o evangelho a essas mulheres, e elas rapidamente, diz a Bíblia, elas
acabam se batizando, elas se convertem ao Senhor, e Lídia constrange a Paulo para que ele e Silas e os demais passassem a residir na sua casa enquanto estivessem de passagem por Filipos. Então Paulo todos os dias se reunia naquele lugar de oração que era à beira do rio. Paulo estava sempre ali orando, porque a igreja em Filipos ainda não tinha começado a crescer, eles não tinham um lugar para se reunir, então eles faziam o seu devocional ali à beira do rio. E a palavra de Deus diz que num daqueles dias, Paulo, eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, versículo de número 16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, versículo de número 16, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquela jovem, ela era uma das mais populares pitonisas ou videntes de Filipos. Filipos era uma cidade pagã, várias pessoas passavam desde a infância, eram ensinadas e doutrinadas a adorar ídolos. E essa menina, ela se achava desde a sua mocidade possessa de espíritos adivinhadores, possessa de entidades, e ela fazia sucesso na cidade de Filipos. Todo mundo, e pessoas da alta estirpe, da alta sociedade, ia consultar previsões do futuro com ela, com aquela jovem. Os seus senhores que oprimiam aquela jovem, ela que era escrava daqueles senhores, ela viveu oprimida há muito tempo, porque a pessoa muitas vezes era dotada de poderes, de espíritos malignos, mas a pessoa, ela não tinha como se sustentar, ela precisava de financiadores, ela precisava de empresários para sustentá-la, e aquela jovem, ela não recebia nada, recebia apenas o que comer, estava oprimida numa escravidão. É por isso que Deus condena qualquer pessoa que vai consultar espíritos, vai consultar entidades. Deus condena essas práticas. Deus deixou isso muito claro quando falou a Moisés: porque os espíritos que estão no mundo, os espíritos do mal, não o Espírito de Deus, eles são espíritos opressores. Quando você vai ver a vida das pessoas que vivem nas religiões afro, quando você vai ver as pessoas que vivem no satanismo, são pessoas viciadas, são pessoas que têm crise do pânico, são pessoas que têm depressão, são pessoas que são alcoólatras, pessoas que têm vidas destruídas. Por mais que estejam no auge, por mais que digam que são poderosas, são pessoas destruídas. Eu me lembro que eu estava numa rua e eu estava no meu trabalho e chegou uma jovem perto de mim e ela disse assim para mim: olha, me dá o seu número de WhatsApp, eu gostei muito de você. E ela se dizia cristã. E ela me disse: passa o seu número de WhatsApp. Eu não conhecia aquela jovem, eu disse: olha só, eu não posso te passar, não tenho essa intimidade. E ela ficou flertando comigo, meu pastor Samuel, ela ficou flertando comigo e falou assim: você é de que signo? Então eu olhei para ela e disse: filha, eu não acredito em tais coisas. Então ela disse para mim: não, mas é bom porque a gente consulta os signos e a gente tem uma orientação espiritual. Eu peguei e disse a ela: filha, eu não preciso da orientação do sol, eu não preciso da orientação da lua, eu não preciso da orientação das estrelas, eu preciso da orientação da palavra de Deus. E ela fez isso durante muito tempo. Sempre que Paulo e Silas se localizavam para irem ao lugar da oração, aquela jovem se levantava e elogiava Paulo e Silas publicamente. Dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo começou a ficar perturbado com tais elogios. Olha para o teu irmão e diga assim: nem todo elogio vem de Deus. Nem todo elogio vem de Deus. E Paulo começou a pedir orientação a Deus em oração. Por quê? Por que essa jovem me elogia toda vez que passa? Que tem algo errado. Porque parecia que o elogio vinha de
Paulo diz, está aqui escrito, versículo de número 17, parte B, versículo de número 18: voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e a jovem foi liberta. Então chegou o ouvido dos magistrados, foram dizer aos magistrados que a jovem não era mais dotada dos espíritos adivinhadores. E os magistrados, eles prenderam Paulo e Silas por conta da libertação. Eles prenderam Paulo e Silas e, apresentando aos magistrados, eles diziam: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Porque o crente, ele perturba. Você vê que quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas se sentem incomodadas. As pessoas que estão na cara. Se você não está perturbando como crente, eu não sei o que você está fazendo. Porque o crente, onde ele chega, ele tem que perturbar o pecado. Não o pecador, ele tem que perturbar o pecado. É por isso que a igreja da VPF é uma igreja protestante, é uma igreja que incomoda. Tem muita gente que falou, tem muita gente que disse que essa igreja não ia para frente. Eu escutei burburinhos que a igreja não ia durar um mês. Hoje está aqui a VPF. Hoje está aqui na presença de Deus. Hoje está aqui a VPF. A igreja, ela perturba o pecado, não o pecador. O versículo de número 21 diz: e nos expõe costumes que nos não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. Então a multidão enfurecida se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eu não sei se os irmãos antigos já apanharam aquele cipó de goiabeira, irmãos. Quem já apanhou de cipó de goiabeira aqui sabe como dói. E aquelas varas que Paulo e Silas apanharam, varas novas. A pessoa da sessão de tortura, de açoites, ele não dava 2, 3, 4, 5 açoites como a sua mãe dava. Eles davam 40, 50 açoitadas. Rasgaram as costas de Paulo e Silas. E a dor às vezes é tão grande que a pessoa às vezes se urinava de dor. Sofreram por causa do Evangelho, apanharam, e depois de açoitado com varas, diz o versículo de número 23, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O que é o cárcere interior? A prisão de segurança máxima. Paulo e Silas, 2 crentes, desarmados, sem armas, só por terem a fé única no Deus verdadeiro, foram aprisionados numa prisão de segurança máxima. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vim aqui com uma novidade, um recado de Deus para você. Pode até colocar o crente na segurança máxima, na cela de segurança máxima. Podem colocar o crente até na cova de leões. Podem colocar o crente até na fornalha, até na cisterna. Mas Deus, ele invade. Deus, ele entra com poder e autoridade e liberta aquele que é fiel, aquele que serve, aquele que faz a obra. Não importa onde te colocaram. Pode ser de segurança máxima, pode ter cadeado, mas Deus, ele arrebenta. Deus, ele invade e liberta. Quantos creem que Deus vai libertar essa noite? Aí colocaram os pés dele no tronco, bateram no tronco na prisão. Maravilha! Colocaram os pés dele no tronco. Aí Paulo e Silas estão se olhando um para o outro. Que situação, hein, Silas? Que situação! Nós pregamos o Evangelho, libertamos uma jovem que estava possessa, e olha onde nós estamos. Paulo, olha onde nós estamos. O que
que a gente vai fazer nesse caso? Algemado, preso, Paulo olha para Silas e diz: vamos orar, vamos louvar a Deus. Versículo de número 25, que fiz a leitura perto da meia-noite. Diga, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. A meia-noite, ela tem um simbolismo espiritual. Foi perto da meia-noite que o anjo de Deus desceu ao Egito e matou todos os primogênitos para que o povo fosse liberto. Foi perto da meia-noite que Sansão ele deitou e fizeram uma emboscada para prender a Sansão. Mas perto da meia-noite ele se levanta e arranca os portões da cidade. Foi perto da meia-noite que Gideão tocou as buzinas e com apenas 300 homens Deus lhe deu a vitória. Foi perto da meia-noite que Paulo, o mesmo Paulo, estando a fazer um discurso, um jovem chamado Eutico, ele cai da janela tomado pelo sono e morre. Mas perto da meia-noite Paulo ele desce até onde o jovem estava morto, o toma pela mão e o ressuscita. É na meia-noite de Deus que vai acontecer surpresa inesperada. Você não está esperando, você está até em braços cruzados dizendo: cadê Deus? Cadê a promessa? Cadê a chamada? Cadê a vitória? Deus está dizendo: o meu relógio, quando marcar a meia-noite, eu vou descer e fazer algo inesperado na tua vida. Oh, decanto na nossa. Diga pro teu irmão: espera até a meia-noite. Paulo e Silas oravam, parte pelo versículo, e cantavam hinos a Deus. Oravam. Não pense você que eles estavam orando com rancor no coração. Não pense você que eles estavam orando para Deus matar os magistrados, para Deus matar aqueles homens que tinham açoitado. Paulo olha para Silas e diz: Paulo, Silas, vamos orar por estes homens que nos torturaram. E você tem que orar, por mais que a pessoa esteja te fazendo mal. Eu sempre digo, é a parte mais difícil da vida cristã, é orar por aqueles que nos maltratam, que nos caluniam, que nos perseguem. E Silas, Paulo, é tão difícil orar por esse carcereiro que nos açoitou, que bateu na gente. Mas se você não orar, Deus não vai fazer o sobrenatural, porque existe um passo a passo para conseguir o sobrenatural, para ativar o sobrenatural. Primeiro passo, diga, é orar. É orar. E você tem que orar pelos teus inimigos, até pelos teus inimigos. Venha comigo, Lucas, capítulo de número 6, e verso 28. Já estou perto de terminar a mensagem, abra comigo. Lucas 6 e 28. Olha o que Jesus nos ensinou: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus nos mandou, e esse é um dos primeiros passos para ativar o sobrenatural: orar e orar até por aqueles que nos caluniam. Sabe quando foi que Deus mudou o quadro de Jó? Foi quando ele chorava pelos seus amigos. Deus disse: olha, eu não vou aceitar a face de vocês, mas eu vou aceitar a face de Jó. E Jó não pode orar com rancor, não pode orar com ódio. Ele teve que orar para Deus abençoar os seus inimigos. Mas mesmo sendo difícil, você pode dizer: ah, irmã, eu estou passando uma luta, estão me caluniando, estão falando mal de mim na igreja, estão me criticando.
Ligeiros Tempos, livro do profeta Jeremias. Você tem que tomar posse dessa palavra. Jeremias 20, verso 13, diz assim: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Sabe por que o louvor é tão importante? Porque o louvor na adversidade ele tem poder. O louvor no dia da bonança, no dia do culto de ação de graças é uma bênção. Mas louvar a Deus nas adversidades faz você ativar o sobrenatural. Porque é quando não tem nada no armário, é quando não tem nada na geladeira, é quando o salário vai todo embora, é quando alguém está te perseguindo, teu chefe te oprime muitas vezes, você passa provação, está sendo perseguido. É nessas horas que você tem que abrir a boca e louvar ao Senhor, porque é nessas horas que Deus ele envia o sobrenatural. Quando Miriam louvava, o mar se abria. Quando a arca de Deus estava chegando em Jerusalém, Davi ele tira os anéis do dedo, ele tira o cetro real e ele vai adorar a Deus, ele vai louvar a Deus. É no meio da adversidade de Josafá que Josafá ele reúne o povo e começa a louvar, reúne os levitas, eles começam a cantar. Aí é que Deus ele entra e coloca emboscadas no meio dos inimigos e eles são desbaratados pelo poder de Deus. Louvor sobrenatural, ele faz agir a mão de Deus. Louvor sobrenatural, ele ativa o de repente de Deus. Tenha um louvor sobrenatural. Aleluia. Desse jeito. E os presos ouviam. Sabia que quando você louva, o teu vizinho está te escutando? O teu vizinho está lá com som de funk. O teu vizinho está lá com uma música secular dele. E diz: eu não sei porquê, como é que ela consegue cantar. Como é que ele consegue cantar tanto? Eles não entendem o poder do teu louvor. Porque o teu louvor ele é revolucionário. É o poder. Primeiro passo a passo é a oração sobrenatural. O segundo é o louvor sobrenatural. E quando você ora em meio às adversidades, quando você louva em meio às adversidades, acontecem 3 reações em cadeia. Repita comigo: 3 reações em cadeia. Olha a primeira reação em cadeia. Vamos voltar para Atos, capítulo de número 16, verso 26. Diz: e de repente, Deus vai fazer de repente na tua vida. Sobreveio um tão grande terremoto. Olha, o teu Deus ele não é um Deusinho. O teu Jesus ele não é um Jesusinho. O teu Senhor ele não é um Senhorzinho. Ele manda um grande terremoto. Ele vai mandar um grande rebuliço. Ele vai fazer uma grande coisa. Ele vai fazer uma grande bonança. O teu Deus ele não é diminutivo. Pode pedir coisas grandes a Deus, porque você não pode fazer. Agora o teu Deus ele pode e vai fazer. Aleluia. 3 reações em cadeia. Sobreveio um tão grande terremoto. A primeira reação em cadeia é: os alicerces do cárcere se moveram. Diga: o mover de Deus. O mover de Deus. Nessa noite, Deus ele quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Deus ele quer que você tenha uma vida cheia do sobrenatural. Experimente o sobrenatural. Mas Ele tem que mover algumas coisas na tua vida, na tua mente, do teu coração, sabia? Se você não tem mudança, se você continua o mesmo crente, se você continua com as coisas do passado, as coisas do velho homem, você não vai viver
vivenciar milagres. Você não vai experimentar o sobrenatural. Eu fico muito triste quando vejo um crente chegando perto para mim, irmão, eu não vejo mais um milagre, eu não vejo mais vitória, eu não vejo mais bênção. Mas sabe o que é? Não foi eu, não foi Deus que mudou, fomos nós que mudamos. Deixamos de buscar, nos acomodamos, viramos crentes do sofá, que só abre a Bíblia durante a igreja, durante a ministração. Em casa não lê a Bíblia, vive uma vida espiritual desordenada, fala palavrões, xinga a mulher, xinga os filhos, amaldiçoa os filhos, fica na mesa dos escarnecedores, fala do pastor, fala dos obreiros, fala das irmãs, fala de todo mundo. Deus essa noite quer mover essas coisas velhas. Deixa Deus dar lugar. Deixa Deus mover. Deus, Ele quer entrar com a mão dele poderosa. Imagine, a mão tremenda de Deus poderosa está entrando no teu coração, está na tua casa, e Ele está movendo. Levanta a mão para receber. Deus está movendo. E te segunda reação em cadeia, vamos terminar. E logo se abriram todas as portas. Diga, a segunda reação em cadeia. A segunda reação em cadeia. Abre portas. Abre portas, eita Jesus. Faz quanto tempo que você pede a Deus para o emprego? Faz quanto tempo que você pede a Deus para Deus abrir a porta de emprego? Ou mesmo a porta do relacionamento? Muita gente diz que está há muito tempo pedindo. Eu estou pedindo um casamento, irmão, há tanto tempo. Estou solteira, estou solteiro. Deus vai abrir as portas. As portas que estão fechadas, as portas que Satanás trancou, as portas que Satanás colocou senha, as portas que Satanás colocou cadeado. Nessa noite, Deus está enviando o sobrenatural. Essas portas que estão travadas, Deus está destravando. As portas que estão fechadas, Deus está abrindo. Se prepare para ver as portas se abrir. Você não precisa dizer, abre de céu. Você precisa dizer, abre as portas, Senhor Jesus. E eu garanto, Deus vai abrir as portas. Diga, Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Você crê? Diga Deus. Glória. A terceira e última reação em cadeia. E foram soltas as prisões de todos. Diga. A terceira reação em cadeia. A terceira reação em cadeia. Deus solta. Deus solta. Como é que você chegou? Como você chegou nesta noite? Chegou teu coração esta noite. Aleluia. Chegou preso. Chegou amarrado pelas correntes. Chegou preso pelas correntes da depressão. Chegou preso pelas correntes da ansiedade. Chegou preso pelas correntes do divórcio. Chegou preso pelas correntes da dívida. Deus está dizendo nessa noite: eu vou soltar as correntes. Aleluia. Quando Sansão ele estava amarrado, pastor Samuel, eu vou terminar. Quando Sansão estava amarrado, ali no capítulo 15 do livro dos Juízes, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pousou sobre ele, e as cordas que estavam amarradas sobre ele se tornaram como fios de linho queimados, e as amarraduras se desfizeram das suas mãos. Deus hoje está desfazendo, Deus hoje está quebrando as correntes, Deus hoje está quebrando as prisões. Isso é só para quem crê, meu filho. Levanta a mão para receber. Deus está quebrando as prisões, Deus está quebrando as correntes. Se prepara
sobrenatural. Paulo e Silas, quando louvavam o pastor Samuel, eles não louvavam com a técnica que as irmãs cantaram aqui. Eles não louvavam com essa sua voz bonita que você cantou aqui, igreja. Eles louvavam e a voz nem saía. Eles cantavam. Eles na verdade não estavam cantando, estavam gemendo de dor. Eles tentavam, mas a voz não conseguia sair de tanta dor. Eles não cantavam com o profissionalismo que vocês cantaram aqui. Mas mesmo que você não cante bem, mesmo que a sua voz não seja nem tão bonita, continue louvando ao Senhor. Aleluia. Mesmo balbuciando, mesmo gaguejando, você não tem técnica, mas você tem unção. Você não tem voz bonita, mas você tem unção. Você não tem profissionalismo, mas você tem unção. Muitas vezes você não tem oportunidade, mas você tem unção. Continua louvando ao Senhor, continua orando e Deus ele vai enviar o sobrenatural. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. O nosso pastor Samuel Félix, o nosso diácono William, eles vão estender as mãos porque eles são os homens de Deus aqui. O pastor Samuel é o anjo da igreja. Ele vai estender as mãos em direção à igreja. Eu gostaria que a igreja colocasse a mão direita sobre o coração. Feche os seus olhos. Esse momento é espiritual. Isso é só para quem quer experimentar o sobrenatural de Deus. Os irmãos, o pastor Samuel Félix, o diácono William, estão com as mãos estendidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, cada pessoa agora que está com a mão direita sobre o coração, ela está em espírito ligado agora, porque essa pessoa não quer mais viver uma vida monótona. Essa pessoa ela não quer viver, Senhor, uma vida onde ela não consegue enxergar milagres. Essa pessoa quer experimentar o sobrenatural. Essa pessoa quer vivenciar o sobrenatural. E é por isso que nós precisamos de fé. Nós estamos orando, Senhor, porque nós queremos experimentar o sobrenatural. Então, Senhor, eu não conheço o problema que essa pessoa está metido. Eu não conheço a adversidade que está assolando na casa dessa pessoa. Muitas vezes é um filho, Senhor. Muitas vezes é uma filha. Muitas vezes é um marido. Oh, Senhor, muitas vezes é uma esposa. Eu não conheço, mas o Senhor nesta noite já revelou à tua igreja que o primeiro passo é orar. Orar até por aqueles que nos amaldiçoam. Orar pelos nossos inimigos. O segundo passo é louvar a ti. E com isso, louvando e orando, o Senhor vai fazer uma reação em cadeias e vai despertar 3 gatilhos. O gatilho, Deus, o Senhor vai soltar as prisões, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai mover. Por isso que a tua igreja te pede nesta noite, vem agora com o teu espírito, age na vida dessa pessoa, aumenta a fé dessa pessoa, traz graça a essa pessoa, nos dá fé, nos dá unção, nos dá poder para continuarmos até o fim, porque nós queremos participar, Senhor, do sobrenatural, o dia mais sobrenatural que será o arrebatamento da tua igreja. Então age agora, Senhor, vem com o teu espírito, ó Senhor, e usa-nos poderosamente, em nome do teu Filho Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Deus em Cristo abençoe. Deve ter. Deus em Cristo abençoe. Nosso pastor Samuel Félix, nosso pastor José Paulo. Deus em Cristo abençoe a igreja, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos aplaudir a Jesus nessa noite por essa palavra. Amém, irmãos? Deus nos abençoe a vida do jovem Iago, palavra forte da parte do Senhor, né, irmãos? Bem detalhada. Então, somente Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Iago, né? Que os irmãos levem essa palavra para a tua casa. Amém? Louva dentro do teu lar. Adora Jesus. Pastor, mas está doendo. Pior, estava amalecido naquela situação. Mas mesmo assim, eles continuaram adorando a Jesus. Amém? Porque a oração nada cala. Um adorador. É verdade, irmão? Eles estavam amarrados, foram açoitados, mas não pararam de adorar a Deus. Irmãos? Amém? Porque Deus comunica somente abençoa a vida do servo do Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse culto abençoado para a glória de Deus. Justo e eterno Deus,
Pai da eternidade, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta palavra gloriosa, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar em nosso coração cada palavra, Senhor, cada ativação que foi falada aqui nesta noite, Senhor, para que possamos alcançar, Senhor, o sobrenatural, Senhor, em meio à adversidade, em meio à luta, Senhor, em meio a tribulações, e muitas vezes alcançamos o sobrenatural. A crise, Senhor, muitas vezes chega em nossa vida, é para que possamos, Senhor, ativar, quem sabe, a oração em nossa vida. Muitas vezes nós estamos orando e quando chega o problema, aí nós ativamos o poder da oração. Senhor, Deus amado Pai querido, é através, Senhor, do louvor, Senhor, que cadeias são abertas, prisões, Senhor, são abertas, Senhor, portas são abertas, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Quem sabe aqui no nosso meio tem mulheres que seus filhos estão aprisionados, quem sabe nas drogas, quem sabe Senhor, no alcoolismo, quem sabe seu marido, Senhor, está preso nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, mas nessa noite, Pai, através da Tua palavra, como Teu servo ministrou sobre esta casa, Senhor, entra com libertação, Senhor, entra com libertação no meio do Teu povo, liberta, Senhor, abre as portas, tira, Senhor, essas pessoas que estão aprisionadas através desses itens que aqui falamos, Senhor. Deus amado Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Está guardada no meu coração, Senhor. Eu tenho certeza também que está guardada no coração da Tua igreja, Senhor. É tudo isso, Deus, que eu te peço e te agradeço. A igreja bem forte diz: amém. Terça-feira tem ciclo de oração. Venha e traga a tua família, amém? Levante as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do divino Espírito Santo seja com toda a igreja, não só agora, mas para todo sempre. A igreja bem forte diz: amém. A vitória é nossa.